subir nas pesquisas com essa atitude dele. Ele é um homem extremamente correto, o Mário Covas é um homem que, até vamos dizer, porque é uma coisa curiosa, viu, Luiz? Uma coisa que eu aprendi na campanha. Quando você, em primeiro lugar, a plataforma de gente correta não é muito boa no Brasil, viu? Primeira coisa, não esqueçam disso. Soa mal, né? Não é que soa, mas você faz, esse camarada é louco, ele vai acabar com a nossa pepineira aqui. Mas não bota ele, pelo amor de Deus, não bota ele escabar não, ele vai acabar conosco. Né? Segundo lugar, eu acho que o Covas é um homem que, por ser correto, as coisas ficam mais difíceis. Então eu estudo, mas o Covas é um cabeça dura, demora para resolver. Toda vez que você quer analisar um negócio com maior profundidade, os seus inimigos que gostam da coisa fácil, e que na coisa fácil tem nas suas vantagens monetárias, começam a dizer que você é um sujeito cabeça dura, que você não resolve nada, que você é um tonto, que você é indeciso. Não é bem verdade isso. Essa é a minha experiência nesses 8 meses de política. Quando você quer segurar um negócio, e digo mais, uma administração de uma campanha, se for muito bem administrada, com muita segurança, um voto hoje, Doroteia, custa $10. Para ser muito bem administrado. Para um governador? voto hoje, Matinas, custa $10. Para governador? Para governador. E para o governo federal deve custar mais. Doutor Antônio, eu tenho 2 perguntas aqui relacionadas à questão da produção de papel e celulose. O Marcos André Suzano Arantes, de São Paulo, pergunta como o senhor enxerga o futuro desse setor, se a informática contribuirá para reduzir o consumo de papel. E o Rubens André de Oliveira, da Ernst Young, aqui A informática, por enquanto, só aumentou o consumo de papel. Por enquanto, é o contrário. Pergunta, mas ele diz o seguinte: foi dito no início da entrevista que o Brasil goza de grandes vantagens no setor de celulose e papel. Porém, a edição Maiores e Melhores da revista Exame, onde a VCP aparece como a melhor empresa do setor, apresenta uma retração desse setor. E, além disso, as quantidades produzidas no Brasil são tão inferiores aos montantes produzidos nos Estados Unidos. Como explorar melhor esse panorama? Acho que nós temos que ter calma, quer dizer, nós temos que ser competitivos. Às vezes, a economia de escala é importante, mas não é tudo também. Se você amanhã conseguir produzir bem e barato, você pode ser pequeno e produzir mais barato. Quer dizer, no caso, por exemplo, da siderurgia, esses enormes conglomerados, vamos dizer, esses fantásticos, como 10 milhões de toneladas, de repente, nos Estados Unidos da América, foram desbancados pela mini plants, né? Você põe um forno elétrico, fundo de sucata, quer dizer, e com fundição contínua, você produz muito mais barato do que uma volta redonda da vida, que começa com sinterização, alto forno, etc, etc, etc. Né? Então é muito mais simples você produzir. Então você tem que ter cabeça. Acho que nós temos um grande futuro em papel e celulose no Brasil. Sinceramente, acho que nós temos um enorme futuro. É só ter juízo. Agora, nós temos uma indústria bem implantada no Brasil, com base, porque o eucalipto realmente em 6 anos você corta tranquilamente um eucalipto, você corta 30 anos um pé de pinheiro. Então você tem tudo para vencer. Se não vencer é porque nós somos ruins demais, eu não acredito nisso. Eu acho que papel e celulose tem um grande futuro no Brasil. Doutor Antônio, uma coisa que impressiona sempre que eu vejo as entrevistas do senhor é a memória que o senhor tem para números. Não, é que você não conhece meu irmão José. Mas o senhor fez algum treinamento para guardar números? Não, o senhor, isso é uma coisa natural, né? O treinamento que eu tive foi uma escola muito dura, quer dizer, na minha vida. Era muito difícil. Eu peguei, por exemplo, eu sou formado nos Estados Unidos e peguei junto comigo, quer dizer, o pessoal que vinha da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto eu tinha 17 anos, quer dizer, o pessoal tinha 22, 23. Quando me formei, uma semana antes de fazer 21 anos, a idade média da minha classe era 27 anos. Então, o pessoal não brincava em serviço. Para acompanhar, eu tinha que estudar muito. Estudar mesmo. Nós estudávamos todo dia até 2, 3 horas da manhã. Todo dia, sem exceção. E isso talvez foi dando uma espécie de treinamento de memória, talvez. Porque não é só memória, você precisa desenvolver raciocínio, que é pior, né? Porque tem muita gente que tem uma memória excelente, mas não consegue resolver uma equação de primeiro grau, né? Então isso é muito comum também, né? Memória é ótima, agora na hora de disputar um raciocínio, nós já tivemos alguns presidentes dessa maneira, né? Não entremos em detalhes. Não, vou entrar em detalhes. Qual, doutor Antônio? Não posso. Eu quero sair vivo desse programa. Volta só pra gente. Volta só pra gente outra vez. No cafezinho. Agora, doutor Antônio, o senhor fala muito também sobre a educação e temos falado muito sobre a educação básica, que é o grande problema desse país. Mas a educação de nível universitário no Brasil, o senhor está satisfeito com ela? Os jovens que chegam hoje para trabalhar nas suas empresas, o senhor sente que são jovens bem preparados, mal preparados, melhores do que eram antigamente? Das boas universidades são bem preparadas. Vamos pegar na Câmara de Engenharia, você pega uma Politécnica, você pega um ITA, etc. São jovens muito bem preparados. E tem mais outras, não vamos só nos cingir essas duas.
No campo de medicina, o pessoal formado pela USP, formado pela Santa Casa, o pessoal formado pela Escola Paulista, é gente de primeiro nível. Você pode ir lá para fora que eles não vão fazer feio de maneira alguma. Tem uma série de universidades que foram criadas em fim de semana que tem muito mais uma finalidade comercial do que realmente ensinar. Essas são emissoras de diplomas, essas realmente são calamitosas. Agora, na escola pública, na universidade pública, Matias, o grande problema é que um aluno, né, na universidade pública, custa em média para o governo $8.000 por ano. Então, é realmente muito recurso. Quer dizer, se amanhã um filho meu, que tem postos econômicos, entra numa USP, passa 5 anos na USP, ele se forma recebendo um donativo de $40.000 por ano. Isso é justo. Acho que deve ser pago o ensino, então? Eu acho que aquele que passou no vestibular, cabe à universidade fazer um levantamento para saber se ele tem recurso, ele tem que pagar para poder financiar aquele que não pode. Não é uma regra geral para todo mundo. Mas se amanhã um filho meu entra numa universidade dessa, tem recurso para pagar, então paga para financiar aquele que realmente não tem. Ele entrou no vestibular, mas não tem recurso para pagar. É muito mais justo do que botar todo mundo no plano, todo mundo tem que ficar, naturalmente, custa muito caro para a nação, $8.000 por ano é muito dinheiro. Não é? Isso na universidade pública, né? Agora, o senhor... Na base, eu acho que está certo. Eu acho que esse plano que o Paulo Renan está fazendo, eu sou 100% partidário, porque é preciso desenvolver muitas... Nós temos no Brasil, então, hoje, 26% de analfabetos, né? É muita coisa. E você vê que o nosso ensino básico é muito fraco, né? É preciso reciclar os professores, pagar menos os professores e exigir mais dos professores, né? Não é um problema que você também resolva no final de semana, é um problema a longo prazo. A educação está sendo prioridade nos últimos anos? Eu acho que esse moço, esse Paulo Renato, eu acho que ele está levando a coisa com seriedade. Agora, evidentemente que o Brasil, com praticamente 35 milhões de universidades, o Colégio Universitário Brasileiro é composto por 35 milhões de pessoas, é muita coisa, né? E é difícil você satisfazer todo mundo ao mesmo tempo. Mas acho que dar atenção ao ensino básico é muito importante. Porque do ensino básico você vai para uma escola profissionalizante. Não precisa ir para a universidade. Porque todo mundo quer ir para a universidade. Agora a universidade custa caro e custa caro para a nação. O senhor está falando em igualdade aí, falando em educação, o senhor falou em reforma tributária. A nossa última reforma tributária foi reduzir a cobrança do imposto de renda a apenas 2 alíquotas, né? 10% e 25%. Certo. Né? Em vez de haver toda aquela progressividade que há em outros países. O senhor está de acordo com essa... De uma maneira geral, Luiz, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu acho que a carga tributária no Brasil anda por volta de 33% do PIB, né? É muito elevado. Sim, né? mas eu estou falando da concentração, quer dizer, você antigamente tinha alíquotas diferenciadas quanto maior a renda, como em outros países. Eu acho que tem que ser. Quanto maior a renda, você deve pagar mais. Mas é claro, quer dizer, o rico tem que pagar para sustentar aquele que é menos rico, não é verdade? Então, isso é a regra normal do jogo. Quer dizer, é o homem que tem recursos que vai pagar para aquele que não tem. E aí faz uma média. O senhor já elogiou, desculpa, o senhor já elogiou aqui o ministro da Educação e o ministro da Saúde. O que é que não funciona direito no governo, Fernando Henrique? Aqui, esse ministro está um pouco... Bom, o ministro da Educação está desde o começo, né? Eu acho que a educação está caminhando a passos largos. Por exemplo, o senhor elogiou esses dois, Educação e Saúde. O que é que não funciona do governo, Fernando Henrique? Pergunta terrível, né? Não, você vê, o Brasil está crescendo bem no setor de eletricidade, o Brasil cresce bem, nós nos safamos de um racionamento, então esse Ministério de Minas e Energia também vai razoavelmente bem. Mas tem ministério... Outro elogio. Hein? Outro elogio. Está aí por exclusão. Mas é tão ruim assim? Tira os bons. Não, o ministro Malan vai fazer o papel que naturalmente lhe é conferido, que é um papel difícil, né, de equilibrar a moeda no país, afinal de contas, a grande responsabilidade é você manter. Nós que fomos um país que até 4 anos não tínhamos moeda, né, de repente você tem moeda, não é fácil você resistir todas essas pressões no sentido de que essa moeda também vem despencar. Né? Então, o papel dele é realmente de equilibrar para que o Brasil possa continuar a ter moeda. Os outros são ministérios relativamente pequenos. Né? Tem ministério aí que acho que tem 10%, acho que nem isso. Né? Agora, doutor Antônio, o Flávio André de Castro, de Rio Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, pergunta que nota o senhor daria para o governo Fernando Henrique? Acho que o governo Fernando Henrique tem grandes vantagens e algumas... Eu acho só o seguinte, eu já disse assim, em entrevistas que eu dei, o Fernando Henrique é um excelente professor, mas precisa naturalmente ser mais prático para executar as teses que realmente ele coloca nos seus discursos. Porque é mais fácil você falar do que você executar. Tá certo, ministro? O difícil é executar. Às vezes, como ele é um homem brilhante, ele tem teses excelentes. Só que, dentre a tese e a execução, o tempo é muito demorado. Agora, a democracia, infelizmente, é o caminho mais longo entre 2 pontos.
Nós aprendemos na escola que a linha reta é o caminho mais curto em 2 pontos, mas a democracia é o mais longo em 2 pontos. Você precisa consultar todo mundo. E educação, quer dizer, você ter uma democracia com um povo mais educado é extremamente difícil. Agora, e a reforma política brasileira? Você acha que precisa ser feita? Precisa, essa precisa fazer. E quais são os pontos que você acha que ela Temos deveria 17 ter? partidos políticos, não é isso? Como é que pode se viver com 17 partidos políticos? É uma loucura. Né? Ou coisa parecida, não, Luiz, você sabe melhor do que eu. Se não for 17, são 16, né? É isso mesmo. A gente pega até conta, né? Doutor Antônio, A primeira coisa, precisa botar ordem na casa, né? Fidelidade partidária. Né? você está chegando meio no fim, eu queria mudar um pouco na direção. Eu vi há pouco numa reportagem que o senhor levou muitos anos sem tirar férias. E tirou umas férias. Eu não faço essa questão. Agora é o seguinte, o senhor pensa na aposentadoria, quer dizer, o senhor pensa em mais férias. Jorge, é uma coisa que eu peço a Deus, que se Ele me der uma graça, eu quero morrer trabalhando. Primeira coisa. Segundo, eu não tenho necessidade de tirar essas férias. Todo mundo precisa tirar. O meu lazer, de vez em quando, escrevo algumas coisas por aí, etc. Isso para mim é lazer, quer dizer, né? Não sinto essa necessidade. Agora, a gente vai ficando mais velho, a resistência vai diminuindo, né? Não é? Isso, acho que umas férias são aconselháveis. Mas os seus filhos pedem para os seus filhos pedem para o senhor tirar umas férias. Eles pedem para poder justificar deles, né? Porque a regra vale para eles também não tirou férias, não? Note bem, eu nunca vi, Doroteia, nunca pedi a um filho meu que estudasse engenharia. Eu tenho 5 filhos homens, todos 5 são engenheiros. E vocês têm que escolher sua própria profissão. Se amanhã você for um músico, você tem que ser um bom músico. Se você for um pianista, tem que ser um bom pianista. Se um bom dramaturgo, tem que ser um bom dramaturgo. Não, E as filhas? E as filhas? Tem alguma engenheira? Eu tenho uma filha que é advogada, outra é formada em biologia, quer dizer, né, e a outra casou e está por aí mesmo, quer dizer, né, dona de casa. Né? Não se envolveram no grupo, não? Por enquanto, não é por falta de vontade, é falta de... Não sei, quer dizer, talvez o grupo é meio pesado, né? Doutor Antônio, olha, nós chegamos ao final do nosso programa. O Pedro e a Eliana de Campinas, o advogado João Ralais do Rio, o José Carlos Tavares de Araraquara e o João Henrique Álvares de Faria de Bauru, todos eles estão lançando a candidatura do senhor a presidente. E o João Terciano de Santo Amaro pergunta se o senhor não quer ser presidente, mas presidente do Corinthians. Olha, para substituir esses que estão aí não é muito difícil, né? Mas olha, é uma coisa perigosa você entrar em futebol, você precisa conhecer bem o campo. Agora, esse negócio de presidente da República, eles estão pedindo para porque eles não me conhecem direito. Se me conhecesse, você jamais faria essa proposta. Tá certo. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva essa noite. Quem agradeço eu, Martins. Tem incomodado. Para mim é sempre um grande prazer comparecer aqui ao Roda Viva. Acho que essa é a 5ª vez que eu compareço aqui. É sempre um grande prazer comparecer aqui. Sempre que eu puder, estou à disposição da TV Cultura, porque eu tenho a TV Cultura como a melhor TV de São Paulo em matéria de programas existentes. A TV Cultura tem uma programação séria e essa programação é um exemplo ao resto das televisões do Brasil. Tá, nós é que agradecemos as suas palavras e agradecemos mais uma vez a sua presença e lembramos que o Roda Viva está sempre aberto para a participação do senhor, que já veio aqui, inclusive, como entrevistador. É verdade. Eu gostaria muito de agradecer a nossa bancada de entrevistadores. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de dizer que eu estou encerrando a minha missão aqui à frente do Roda Viva após 3 anos e meio muito felizes trabalhando aqui com essa equipe técnica, que é uma equipe maravilhosa, trabalhando com essa equipe de jornalismo da TV Cultura, que eu faço as palavras do Dr. Antônio Emílio, é uma equipe também de excelente nível e que só me ajudou e cooperou com o meu trabalho durante esse tempo todo para que a gente pudesse levar para você um bom programa de jornalismo. Eu gostaria de agradecer muito a sua atenção e a sua participação, a sua colaboração ao longo desses 3 anos, desejar boa sorte para o meu sucessor, que é o Paulo Macum, que começa aqui em agosto, e dizer que eu vou sentir saudades de vocês nas noites de segunda-feira. Uma boa noite para todos e uma boa semana.